a gente conversa, né? Entre um jornal e outro, a gente sempre fala o que está sentindo, como que fica. Agora, uma coisa que ela tem se queixado, e eu vou dedar, ela não tá conseguindo acordar direito. Michele, é uma luta para você? Tô penando para acordar. Eu achei que eu ia acostumar já na segunda semana, mas não, gente, é difícil, não consigo. Né? Dá aquela raivinha de acordar, né? Mas depois passa. Você tá acordando que horas? Pois é, Michele, até gravei a chamada ontem falando que eu acordo geralmente às 3 horas da manhã. É cedo, muita gente fala, nossa, é bem na hora do meu sono, no meio, né? Pois é, por isso que a gente dá os parabéns para quem está ali do outro lado da tela e acorda junto com a gente para ficar bem informado. Mas, Michele, tem muita gente que sofre de insônia. Você sofre ou não? Sofro. É. Eu não durmo bem, não tenho aquela noite. Na verdade, eu acho que desde que eu comecei a trabalhar, não tem mais aquela noite que você dorme e descansa tranquilo. Tem que desligar a chavinha do serviço. Não consigo. E, ó, ocupado aqui também, viu? Pois a gente fica muito no celular antes de dormir. Esse é um dos problemas, né, Michele? Pois é, gente. Mexer no celular, assistir TV logo antes de dormir, saiba que esses hábitos podem levar à insônia, viu? E claro que, além desses, existem outros fatores no organismo que causam essa dificuldade para dormir. Mas, para ter uma boa noite de sono, é bom deixar bem longe da cabeceira da cama essas fontes de distração. O Bruno não sabe o que é ter uma boa noite de sono há muito tempo. Ele tem insônia desde criança. Dorme, em média, 3 horas por dia. Quando eu era criança, meus pais planejavam alguma viagem, alguma atividade conosco, e aí eu ficava ansioso com a tal situação que eu acabava ficando sem dormir, assistia TV, ocupava a cabeça de alguma forma. Só que na hora de deitar na cama, mesmo com sono, ele sempre dá aquela conferida nas redes sociais. E aí, nem vê o tempo passar. Assistir um vídeo, nem que seja um filme, ou conversar com os amigos, que é normal. E aí o celular dorme na cama também? Do lado. O Bruno é um dos 80 milhões de brasileiros que sofrem com a insônia. Uma outra pesquisa da Organização Mundial de Saúde mostra que 40% da população tem dificuldade para cair no sono, acorda no meio da noite ou levanta antes do programado. E se você passa mais de meia hora rolando na cama, significa que também está nessa estatística. Livros, celulares, objetos que a gente costuma ter na cômoda ao lado da cama. Mas eles, na verdade, podem ser inimigos do nosso sono e acabam ajudando a causar insônia. Porque ler um livro, mexer no celular, são coisas que acabam exigindo a nossa atenção e aí o sono vai embora. A dica dos especialistas é que objetos como esses fiquem fora do quarto na hora de dormir. Principalmente os aparelhos eletrônicos. Para esse neurologista especialista em sono, o celular pode ser um dos principais fatores que contribuem para a insônia. Muitas pessoas têm um certo grau de dependência física do aparelho, né? Ou está na cama, ou está na cômoda. Isso, de uma certa forma, dá como se fosse um certo grau de alerta. Quer dizer, a pessoa tem um certo grau de dificuldade para se desconectar. E se a pessoa não está de plantão, de sobreaviso, o ideal é que deixe fora do quarto. E se mesmo deixando tudo que desperta atenção longe do quarto, ainda está difícil dormir, ouvir uma música calma pode ajudar. Outras dicas importantes. O banho da noite deve ser morno para equilibrar a temperatura do corpo. E qualquer atividade deve ser encerrada até 2 horas antes de dormir. Toda vez que você vai ler, observar uma imagem, primeira coisa, você tem que estar o quê? Atento, concentrado. E para isso você tem que estar o quê? Alerta. Então, próximo do horário de dormir, isso acaba sendo prejudicial para a indução do sono. E você sabia? O que você come também pode interferir no sono. Alguns alimentos ajudam a dormir e tem outros que não devem ser consumidos de jeito nenhum perto da hora de deitar. Quem explica pra gente é o nutricionista Gustavo Borges. Obrigado pela visita, Gustavo. Eu que agradeço. Michele tem muitas dúvidas também. Tenho. Trouxemos aqui alguns alimentos, né? Você até que fez essa lista pra gente aqui. Para entender melhor, né? Claro, a gente sabe que os alimentos interferem, mas primeiro de tudo o organismo precisa estar bem, né, Gustavo? Bom dia. São 2 pilares. A alimentação como um todo, ela tem que estar harmônica. Então tem que ter uma quantidade adequada de vitaminas, minerais, uma quantidade boa de frutas que atenda essas necessidades. Tem que ter o outro pilar, que é a microbiota intestinal. O intestino ele tem que estar saudável, porque não adianta nada a pessoa ter uma alimentação correta, sendo que a absorção está com defeito. Então, quando você melhora esses 2 fatores, todas as funções fisiológicas do organismo, ela vai melhorar.
Bacana. E aí você preparou alguns alimentos para nós, né? Então, começando por o que é recomendável. O que é recomendado? Nós trouxemos aqui o chocolate, o grão de bico e o alface. São alimentos que eles têm uma grande quantidade de um aminoácido chamado triptofano. Quando esse aminoácido ele entra no nosso organismo, ele é convertido em serotonina, que é o hormônio conhecido como hormônio da felicidade. Gustavo, quando você me falou do chocolate aqui pro lado correto, eu também fiquei... Ué, chocolate para dormir? O que vai depender, como todos esses alimentos, é a estratégia do nutricionista. Então, por isso que você precisa procurar um nutricionista para com que ele atenda a sua necessidade visando a estratégia nutricional. Entendi. O chocolate, ele tem uma quantidade de cafeína, sim, só que o que acontece? Existem pessoas que têm uma metabolização lenta de cafeína e umas pessoas que têm uma metabolização rápida. Então, o chocolate, ele pode ser uma estratégia utilizada na parte da tarde, porque se você oferta um chocolate às 6 horas da tarde para um paciente que tem uma metabolização lenta, ele vai estar metabolizando essa cafeína até o sono e dificultando o sono. Depende do organismo. Depende do organismo. Legal. Então, quanto maior a porcentagem do cacau, então tem que ser a mais de 70%. Porque o que a gente quer desse alimento é o composto bioativo, que é o triptofano. Então, quanto menos, quanto ao leite, chocolate branco, que o chocolate branco ele não é chocolate, é gordura do cacau. E é o que eu mais gosto. É a gordura do cacau com açúcar. Então, quando for escolher o chocolate para indução do sono, tem que ser ou cacau 100% ou acima de 70%. Daí nós temos aqui as castanhas, que ela tem uma quantidade boa de triptofano também. Nós temos os vegetais escuros, nós trouxemos a couve. A couve, assim como as oleaginosas, que são as castanhas, tem o magnésio, que ele vai atuar como um relaxador muscular. Então, ele vai relaxar o músculo desse indivíduo e vai melhorar o sono dele. Tem uma quantidade certa para castanha? Então, geralmente eles falam 30 gramas, mas vai depender da estratégia nutricional. 30 gramas dá um tiquinho só. Porque é um O alimento... nutricionista pede pra gente comer, mas nem faz cócega. É um alimento calórico, então é uma grande quantidade de gorduras e de proteína. Então, se a pessoa já tem uma dieta que tem já essa demanda, ou ela consome pouco, ou ela retira outra demanda e mantém só essa. Legal. E nós temos chás, né? Os chás como camomila, lavândula, calêndula, Camomila é muito erva bom, doce. às vezes eu tomo. É um chá que não tem cafeína na composição. É um chá que vai melhorar o sono, então tem que tomar quente porque já promove relaxamento. Agora nós estamos bem no meio da bancada aqui, ó. Você está vendo o chá com a camomila e também tem a canela. Mas aí, não se engane, a canela pode ser uma vilã? Pode. Porque, assim como os outros alimentos, a canela, o café, o gengibre, o tereré, que é comum aqui, o chimarrão, refrigerantes à base de cola, eles são alimentos que eles vão atuar no sistema nervoso central. Então, eles vão fazer o quê? Eles vão acelerar esse indivíduo e não é isso que a gente quer. Nós estamos querendo induzir ao sono. Então, não é recomendado. Não que esses alimentos, tirando os refrigerantes à base de cola, não possam ser consumidos. Eles devem compor uma estratégia nutricional fora do horário de indução ao sono. O Djair Boaventura, de Corumbá, está perguntando aqui, o café realmente tira o sono? Depende. Depende do indivíduo. Por exemplo, eu posso ser metabolizador lento. Você pode ser uma metabolizadora rápida. Então, existem pessoas que tomam 2 horas da tarde e não dormem à noite. E existem pessoas que tomam o café e antes de dormir conseguem dormir de boa. Eu confesso que o tereré eu tô tirando, porque eu tinha o hábito de chegar em casa, tomar o tereré à noite, tomava à tarde, mas aí tomava no início da noite, já ficava um pouquinho elétrico e só ia dormir lá perto das 11 horas da noite e complicava a vida aqui no outro dia. Também é preocupante? Porque ele tem quantidade de cafeína, porque a erva mate, ela é o chá preto. É a folha que foi torrada. E daí o chá preto não pode também. O chá preto também não pode, porque tem uma quantidade de cafeína. Se a pessoa for uma metabolizadora rápida, não tem nenhum problema. Só pra gente encerrar, então, gengibre, Coca-Cola e a bolachinha? Na verdade, quaisquer produtos que têm uma grande quantidade de caloria, não é recomendado, porque o carboidrato ele é fornecedor de energia. Então, se você está tentando induzir ao sono e entra com alimento calórico, ele vai promover energia para esse organismo que está entrando num processo chamado ciclo circadiano, que é o relógio biológico, e indo dormir.